Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, um podcast para a gente fazer uma fofoca boa e falar da vida e do negócio dos outros. Eu sou a Larissa, sou host desse podcast, diretora da Upsell Comex, e estamos abrindo mais uma temporada de Conversas na Janela. E nesse mês diferente, estamos convidando a 3S Corp para contar aí seus cases e aprendizados, falando sobre estruturação de processos, um grande desafio aí para muitas empresas, que é implantar e estruturar processos dentro do negócio. E hoje temos ninguém menos que Lucas Bott, CEO da 3S Corp, meu sócio e amigo. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muitíssimo obrigado novamente pelo convite. Eu fiz parte de um dos primeiros, eu acho, né? De um dos primeiros. Segundo, terceiro, quarto, por aí. E depois passaram tanta gente boa. Parabéns pelo podcast, está sendo incrível. Estou aprendendo muito contigo, de verdade, muito com os teus convidados. Responsabilidade, é meio clichê isso, né? Mas a responsabilidade grande depois de ter passado por tanto conteúdo valioso. Quem não teve a oportunidade ou quem não viu ainda, volta, porque tem muita coisa legal que foi construída por ti e pelos teus convidados. Parabéns de novo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. E para mim é uma honra, né? Eu acho difícil fazer cerimônia, porque eu só chamo aqui pessoas que eu admiro, pessoas com quem eu convivo, e o Lucas, além de sócio amigo, é uma grande referência. É até difícil fazer uma cerimônia aqui para apresentar ele, mas é um cara de muito resultado. O primeiro podcast em que ele falou sobre gestão e produtividade também nos negócios. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso também. E é um cara de uma agenda aí acirrada. A gente estava falando disso agora, né? Tentando marcar um horário no mês de abril. Olha, acho que vai ter que ser à noite, porque tá difícil de encaixar essa agenda de todo mundo. É verdade, é verdade. E hoje vamos começar, essa é a primeira conversa na janela da trilha sobre processos para empresas, e também por isso que a 3S Corp é a nossa convidada, né? A gente está trazendo os cases da 3S para falar sobre processos para pessoas, processos operacionais e processos comerciais. E o Lucas, que é o fundador e CEO também do Grupo 3S, é a cabeça aí da área comercial no negócio, dentro da holding. E eu acho importante, primeiro, Lucas, tu contar sobre a trajetória da 3S, né? Sobre como começou há 11 anos atrás, como eram as vendas, né? Há 11 anos atrás, como é hoje, muita coisa aconteceu. Eu acho legal trazer essa trajetória para quem está acompanhando a gente. Legal. Toda vez que disse, me referem, né, como Lucas, como fundador da 3S Corp, eu me sinto realmente com um cara de 80 anos. Mas sim, fundador, né, cofundador junto com o Gabriel. Começamos essa trajetória há 11, 12 anos atrás, desde 2011, né, 12 anos, praticamente. E viemos construindo todas as verticais, praticamente, que nós nos envolvemos, elas têm um cunho de comércio internacional, que é uma venda complexa, né? E quando nós iniciamos a nossa trajetória, tanto eu quanto o Gabriel, éramos caras de back-office, né? Nós não compreendíamos, na prática, a metodologia comercial, não sabíamos fazer comercial, né, no dia a dia. Nós éramos profissionais operacionais. E quando nós montamos a empresa, e as coisas acabaram acontecendo, muito por conta de uma dedicação muito grande, né? Eu digo, sempre foi muito na força do grito, foi muito na tenacidade, muita força de trabalho e talvez pouca estratégia. Aliás, de fato, pouca estratégia. Muitas das coisas que depois a gente aprende conceitualmente, algumas delas nós aplicávamos na prática, sem saber que havia um conceito por trás disso. Mas vamos lá. Quando nós começamos, nós, no primeiro momento, mapeamos o mercado que poderia ser o mais pujante e que nós teríamos maior capacidade de conversão, que era o ambiente no Rio Grande do Sul, da cidade de Caxias do Sul, que é um polo metal mecânico, onde tinham e tem, né, muitas empresas importadoras e exportadoras. Então, o que nós fazemos na prática? Como o Gabriel vai participar
também lá na frente e tu já fizesse um anúncio, e eu vou falar um pouco de metodologia comercial, vou falar como eu fazia. E como eu comecei na empresa, né, a trajetória da empresa com 24 anos, muitas das nossas visitas o pessoal perguntava, bom, mas quem é o diretor, quem é o dono da empresa? E aí eu sempre dizia, bom, é o Gabriel. Essa história é boa. Porque, não, mas eu não conheço o Gabriel, é um cara de mercado, já tem muito tempo, e aí eu tentava desconversar para justamente, né, não, eu sou o dono, era muito jovem, né? Não que eu não seja. Mas, e aí o que eu fazia? Eu acordava 4 horas da manhã e me arrumava, botava uma gravata, botava um terno, 5 horas eu saía de casa para chegar às 6 horas, 6h30 na indústria, e aí tomar um café e 7 horas estava fazendo porta a porta. Então eu sou vendedor, como muitos dizem, vendedor porta a porta, né? Bom, eu fui um deles. Porque na prática era isso, não se tinha agendamento, não tinha script de vendas, tinha absolutamente nada, tinha um cartão e batia-se na porta das empresas para dizer, olha só, eu faço atividade de desembaraço aduaneiro de importação, nós temos uma empresa tal e tal, que era formada, na verdade, pelo Gabriel e por mim, e nós batíamos na porta das empresas, sem prévio agendamento. Quantas vezes aconteceu deixa o teu cartão na caixinha do correio, deixa teu folder na caixinha do correio, deixa na recepção, e eu agendo em outro momento. Logicamente, ou manda um e-mail para tal, porque, enfim, isso nunca dava certo, né? Mas desse bater de portas lá em Caxias do Sul, algumas oportunidades começaram a aparecer, né? E aí nós, executando o serviço, que nós fazíamos a parte comercial e também fazíamos a operação, nós não tínhamos funcionário no início da trajetória. Aliás, levou um bom tempo para a gente concretizar o primeiro profissional a se juntar ao nosso elenco, né? Então, era basicamente isso, assim, Larissa. Era tudo muito concentrado nessa metodologia de bater de porta em porta, angariar conquistar uma oportunidade, voltar para o escritório, que era em casa, e tentar executar a atividade. Isso fez com que a gente tivesse muita resiliência, é o termo do momento, muita capacidade de depois, uma das metodologias, depois a gente aprende a técnica do spin, a fazer pergunta de situação, de problema e tal. A minha metodologia era fazer um monte de perguntas para me mostrar interessado pelo negócio daquele meu prospect, mas muito mais para não permitir que ele fizesse perguntas. Porque se ele fizesse perguntas, não tecnicamente sobre importação e exportação, porque isso a gente já compreendia com um nível de profundidade muito alto. Mas não permitisse que ele fizesse perguntas para não perguntar sobre a nossa estrutura de trabalho, né? E que era muito pequena, éramos Gabriel e eu, como eu falei. Então, algumas dessas técnicas foram desenvolvidas ao longo da trajetória nesse sentido. E foi assim que a gente conquistou o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, São Paulo, e veio ampliando em várias e diversas outras verticais de negócio. E é legal duas coisas, né? Quando a gente aprende uma técnica ou um método e para olhar para trás. Poxa, eu fazia isso e não sabia que era assim que era feito, né? Então, eu costumo dizer, né, que a gente nem sempre tem o problema da falta de venda, mas é a falta de previsibilidade e de controle sobre o resultado, né? E a gente, às vezes, não sabe, quando a gente ainda não tem um processo formatado para isso, né? A gente fica sem saber onde é que está vazando, onde é que podia estar entrando mais, o que podia melhorar. Então, isso é bastante desafiador, né? Bastante desafiador, e eu concordo. Hoje em dia, logicamente, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre metodologia, sobre indicadores, sobre previsibilidade, sobre controle, sobre uma série dessas coisas. Mas eu também entendo, Larissa, e talvez quem esteja nos ouvindo esteja no início da trajetória também. Claro. Quando a gente fica focado muito em planejamento, em métodos e processos, em controles, em indicadores e essas coisas todas que são fundamentais, mas elas são fundamentais para um nível de maturidade que enxergo eu hoje, para um nível de maturidade para quem está começando um pouco maior. Para quem está começando, é a faculdade da barriga do balcão mesmo, é fazer esse trabalho de porta em porta, é saber
como construir, como conduzir, porque senão lá na frente os caras vão enrolar, entende? Então, se a gente não souber efetivamente como funciona o processo, quais são as objeções impostas pelo mercado, enfim, como fazer o trabalho de prospecção na prática, como não se dedicar a essas atividades que são operacionais do dia a dia comercial, eu acho que a dificuldade lá na frente acontece, né, quando tem um time mais robusto. É importante, eu entendo, que quem está começando na trajetória e que tem que fazer esse trabalho comercial, que não trabalha apenas no inbound, né, através do marketing digital, mas que tenha esse outbound feito, esse processo de bater na porta do cliente, que tenha essa experiência como dono do negócio de fazer isso acontecer. Eu acho que os grandes, acho não, né, literatura nos traz, grande parte dos grandes executivos, dos grandes CEOs, dos grandes donos de negócios que tiveram sucesso, são grandes vendedores também, né? É isso aí, muito bem dito. E vou até aproveitar o gancho para dizer que a Upsell Comex é a empresa mais nova do grupo 3S Corp. Então, a 3S, até não vou me aprofundar muito, vou passar a palavra para o Lucas apresentar a história, né, do que foi construída, mas a 3S verticalizou muitas das soluções voltadas para comércio exterior e hoje a Upsell Comex franquia a execução por meio do grupo 3S Corp, né? É a empresa mais nova do grupo. É interessante tu contar também um pouco da estrutura da 3S, claro, antes da gente adiantar aqui nos processos comerciais. Depois desse porta a porta e da concretização da conversão de clientes para a nossa base, nós viemos ampliando a nossa participação. Então, daquela comissária de despachos que continua também hoje na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, nós viemos ampliando a nossa participação. Então, hoje nós somos uma empresa que desenvolve produtos no exterior, que faz controle e acompanhamento de qualidade, que inspeciona a fábrica, que junto a universidades e empresas certificadoras nós laudamos produtos, enfim. Fazemos todo um trabalho nesse sentido fora do Brasil. Aí nós temos também uma empresa de agenciamento internacional de cargas, onde nós fazemos o frete internacional, dos mais variados modais, marítimo, aéreo, no marítimo também a fração do container, então nós também somos agentes de cargas. Nós somos também uma comissária de despachos, nós montamos uma trading company com incentivos fiscais nos estados de Santa Catarina e Rondônia, onde nós conseguimos apresentar benefícios tributários aos nossos clientes que operam conosco na condição conta e ordem e encomenda. São termos meio voltados aí para a área do comércio exterior, mas quem pluga a sua operação junto da nossa naquilo que diz respeito à importação, tem redução tributária no ICMS. Então, nós temos também uma condição de trading company estabelecida dentro do grupo. Nós temos um centro logístico hoje em Santa Catarina, e nós também temos uma transportadora no ambiente rodoviário nacional. Nós temos um fundo de fomento às operações de comércio exterior, e nós também, isso tudo baseado nas etapas de serviço, né? Nós somos uma prestadora de serviço em nosso core. E nós temos agregado, em conjunto a esse nosso arcabouço de prestação de serviço, nós temos, também pertencente ao grupo 3S Corp, 3 outras verticais de produtos, onde nós importamos e distribuímos produtos. São no segmento do têxtil, do plástico e do solar. Nós temos 3 outras empresas importadoras e distribuidoras, a WT Energy, que é uma empresa que importa e distribui módulos solares e agora vai também incorporar a montagem de kits fotovoltaicos para atender uma das últimas camadas aí. Nós temos a importação de fios, que também entra na WT Têxtil, né? E nós temos a importação de polímeros, né, de resinas, de polietileno, polipropileno e diversos outros produtos envolvidos no plástico. Então, esse é o nosso grupo, que começou lá na lavanderia, e começamos, Gabriel e eu, hoje nós somos em 197 profissionais, para ser mais específico, envolvido aí no grupo como um todo, e que nos orgulha bastante, né, Larissa? E a Upsell, diante desse potencial todo de construção, de crescimento que tem a 3S Corp, nós entendemos que nós poderíamos potencializar esse crescimento, pulverizar a 3S Corp
em outras cidades / estados do Brasil, porque hoje nós temos, na prática, né, uma indústria de serviços, e a Upsell vem para vender essa nossa estrutura toda e trazer mais valor, e aí por intermédio dos franqueados. É isso aí. Que agora levam o jeito 3S, né, de executar o jeito 3S, de olhar para o comércio exterior aí para frente. E, Lucas, vamos contar um pouco para quem está ouvindo sobre a estrutura comercial da 3S, né? Tu acabou de trazer toda a estrutura da holding, né, do grupo, é bastante robusta, são muitas verticais. Como é que é a estrutura comercial hoje? A estrutura comercial é formada por 200 profissionais, porque nós entendemos que todos da 3S Corp são vendedores, é o nosso lema, inclusive, somos todos vendedores, então nós todos temos essa capacidade de apresentar a estrutura da 3S, um cliente importador ou exportador que utiliza de uma vertical, um profissional nosso tem essa capacidade de apresentar as outras verticais de serviços da 3S Corp, então nós de fato entendemos que somos todos vendedores. Mas hoje, especificamente na área de vendas, né, nós temos uma metodologia, e aí focada em duas estruturas, a estrutura outbound, né, que é a venda através de canais externos, e o inbound, que é através do marketing. Nós temos esses dois canais de aquisição, basicamente, né, o outbound e o inbound. E assim, nós temos outros, logicamente, que tracionam para o negócio, feiras, eventos e tal. Mas pensando na metodologia comercial, especificamente, que foi tua pergunta, Larissa, na área de vendas, nós temos um time de pré-vendas, nós temos um time de vendas e nós temos um time de pós-vendas. Esse time de pré-vendas, ele qualifica o lead. Na verdade, nós temos uma inteligência de mercado embarcada, onde nós entendemos qual é o nosso perfil de cliente ideal. Tem um profissional que qualifica esse lead e traz para a nossa base. Se eu estiver sendo alguns termos, Lucas, conceitua um pouquinho o que é isso para a nossa audiência aí. Mas nós temos o lead qualificado, entra para uma base de pré-vendas. Então, os nossos pré-vendedores, nossos BDRs, esquentam o lead e fazem o trabalho de cadência até que aquele lead entre no nosso funil para uma reunião para o nosso executivo comercial. E o executivo comercial da 3S está treinado, capacitado, habilitado a vender todas as nossas estruturas e todas as nossas verticais. Isso é um ganho muito grande para o negócio, porque nós não temos, né, um executivo que venda apenas a trading ou o executivo que venda apenas o desembaraço aduaneiro, não. Nós temos um sistema de trabalho e uma qualificação, treinamentos que acontecem semanalmente, qualificação desses nossos profissionais, para que eles estejam aptos, capacitados, habilitados a vender, sim, apresentar, a estruturar negócios em cada uma das áreas e das verticais da 3S Corp. E aí, quando concretiza, quando o cliente é convertido, ele vai para um funil de pós-vendas. E aí nós temos 3 etapas no processo, que é feito pelo nosso time de pós-vendas. E a primeira etapa chama-se Customer Education, onde o nosso departamento faz o onboarding desse cliente. E nós tivemos... grande trabalho. É brilhante. Onde o departamento, né, o nosso elenco, ele faz o onboarding desse cliente, explicando como funciona a 3S Corp, quais são as ferramentas, faz o teste de acesso, de login e senha, avalia toda a entrada desse cliente dentro das nossas verticais. Então, ele faz realmente o onboarding do cliente dentro das nossas plataformas. E aí, as etapas seguintes são o ongoing, né? Que é dividido, como eu falei, o pós-vendas é em 3 etapas. A primeira é o Customer Education. A segunda etapa é o Customer Experience, que é essa parte da experiência de uso do cliente às nossas verticais. Nesse momento, novamente, o pós-vendas avalia como foi a primeira experiência desse cliente conosco, independente da vertical de negócio que ele tenha operado, né?
Então, se ele tenha utilizado, por exemplo, se ele tenha feito conosco uma etapa só, que é o desembaraço aduaneiro de importação, nesse momento, nosso departamento de experiência de uso vai fazer uma avaliação de como foi essa primeira experiência, para validar aquilo que foi apresentado no onboarding. E aí nós fazemos o ongoing, né? E aí a última etapa é a de Customer Success. Então, nesse momento que nós entendemos que nós podemos avaliar o sucesso do cliente junto da 3S Corp. Quais foram os grandes ganhos, quais foram os savings, né, as reduções que ele teve em cada uma das etapas, como é que está a experiência dele com o passar do tempo, para que a gente possa melhorar a nossa relação e potencializar o negócio dele ainda mais. Então, essa é a nossa trajetória no outbound, pré-vendas, vendas e pós-vendas, todos os executivos vendendo absolutamente tudo, pré-vendas qualificando os leads e agendando as reuniões, o pós-vendas validando nessas 3 etapas de onboarding e ongoing dividido em 2, a experiência de uso e o sucesso do cliente. Muito bom. E até é importante ressaltar isso, é que a 3S cresceu, tudo que cresceu praticamente com outbound, né, Lucas? E para quem não entende os termos, né, o outbound é a busca ativa de clientes, né, a prospecção ativa de clientes, enquanto o inbound é o trabalho com tráfego pago, enfim, outras ações para atrair os clientes para dentro de casa, né, os potenciais clientes que são os leads. Que é bem importante também e que nós estamos aprendendo a fazer. É mais nova, né? Uma estrutura muito mais nova, mas que também traz resultados e ganhos muito interessantes. E isso talvez seja também um predicado importante da 3S. Nós sempre temos como um viés não concentrar, e aí não concentrar numa metodologia apenas, não concentrar em um serviço apenas, né? Não colocar aquela velha frase, não colocar todos os ovos na mesma cesta, mesmo entendendo que daqui a pouco uma cesta ou outra tem um potencial maior, entende? Mas nós temos isso, e eu entendo isso como uma qualidade, realmente, como um predicado, porque nós, se em um dado momento o custo do lead ficar muito caro no inbound, nós temos a estrutura outbound já montada. Se a estrutura do outbound não performar, nós temos o inbound atraindo leads e que permite com que os nossos inside sales, que eu não comentei, mas também nós temos uma estrutura bastante robusta de inside sales, né, de vendedores internos, e podem converter esses leads que são atraídos pelo inbound. Ou seja, a gente consegue circular e aprender muito nessas duas vertentes, aí, nessas duas verticais, né, tanto do outbound quanto do inbound. Muito bom. E, Lucas, tu trouxe dentro da trajetória, né, a 3S começando lá no porta a porta, vendendo um serviço, hoje muito serviço com uma estrutura de ponta a ponta, né, do pré-atendimento ao pós-vendas, com todas as etapas bem estruturadas, outbound e inbound. Como fica, né, o papel do vendedor dentro do executivo mesmo, da área comercial? Porque a gente tem o inside sales, tem o sucesso do cliente, né, a área comercial muito mais segmentada. Como tu vê o papel hoje do vendedor para o teu cliente, né? Legal. Hoje, e eu nem chamo de vendedor, né? Porque na prática ele não está ali para vender nada, né? Ele é um executivo comercial em que ele vai, ao conquistar uma agenda com um CEO de alguma companhia, com um profissional que está na área de compras, na área de importação, de supply, enfim, nós já mapeamos aquele cliente, né, aquela empresa, porque nós temos essas nossas ferramentas de inteligência de mercado que são fundamentais. Toda empresa deveria ter, né, um cara de dados, um profissional de dados, para levantar esses números e entender como aquela empresa que a gente vai ter a reunião está posicionada, etc. Então, esse é um ponto importantíssimo que se tenha. Mas o nosso executivo comercial, ele já vem com essas informações, né? Qual é a conduta da empresa, quais são os valores em termos de cultura, né? Quais são também os números que ele pratica no comércio internacional, em termos de montante de operações e tal. Então, ele já vem com esse aparato todo para a reunião. A gente acaba não fazendo pergunta boba, né?
nós fazemos perguntas de qualificação para também criar rapport, né? Mas muito para entender cada vez mais das dores daquele cliente em específico. Porque nós já mapeamos, nós temos hoje mais de 500 clientes na base. Então, isso, nós já circulamos em... Você meio presunçoso aqui em dizer que nós estamos em todos os segmentos. Mas eu poderia dizer que grande parte dele nós estamos, e nós já nos envolvemos, tanto em negócio de importação quanto de exportação. Então, a gente tem um portfólio interno muito grande. Então, a gente já sabe mais ou menos quais são as dores. Mas, ainda assim, dependendo da empresa, tem algumas dores maiores ou menores, enfim. Então, o nosso executivo comercial, ele está preparado para fazer perguntas e, ao fazer essas perguntas, entender das dores e aí apresentar uma solução on demand, né, bem personalizada para aquela empresa em específico. Então, a gente não vem com um produto de balcão dizendo, olha só, eu tenho esse serviço, eu faço isso, aquilo, aquele outro. Que já passou muito do tempo das empresas entenderem que nós sempre somos, no nosso âmago, né, no DNA, precisa ser prestadores de serviço, independente se negocia produto, software ou qualquer coisa do gênero, você tem que resolver alguma dor, né, e apresentar alguma solução para a necessidade daquele, não do produto que eu estou vendendo, mas sim entender qual é a dor, qual é a demanda, qual é a necessidade do cliente e apresentar alguma solução que seja mais conveniente, mais adequada para aquela realidade. Então, é isso que a gente faz. É isso que os nossos executivos comerciais fazem. Nós não vamos com nenhuma proposta pronta, fechada, com preço, não negocio preço de estrutura nenhuma. Nós viemos aqui, sim, nós competimos, logicamente, em preço, mas nós apresentamos as nossas verticais e as nossas soluções a partir das dores. Como nós temos um portfólio de produtos / serviços muito vasto, né, alguns não são aplicáveis ou não são necessários para aquela realidade, mas tem uma série de outros que sim, a gente pode melhorar a vida das empresas através das nossas soluções. Mas nada é feito, digo de novo, tá, reforço, nada é feito de uma maneira assim estanque. Tem essa flexibilidade a partir da necessidade apontada pelo cliente. E aí cabe ao executivo ter a capacidade de entender quais são as dores. Muito bom. Muitas vezes até de conscientizar o cliente, né, que nem faz ideia, como tu falou, né, às vezes é o saving que ele pode ter numa operação, né, quanto que ele vai deixar de gastar, né, quanto que ele vai ganhar, e às vezes o cliente nem tem noção, né, por isso que é tão importante o papel de um vendedor preparado. É isso. Nós temos que entender muito do nosso negócio, logicamente, e entender muito do negócio do cliente para apresentar as melhores soluções que nós temos adequadas à realidade e à necessidade dele. Então, é um trabalho bastante grande. Por isso que não são vendedores, né? São executivos e executivas que estão ali preparados, realmente qualificados para fazer a melhor consultoria, a melhor adequação. Consultoria é um termo, né? O melhor direcionamento através das nossas verticais de trabalho. Show, muito bom. E quem viu também o episódio em que o Lucas compartilha um pouco da rotina dele, da agenda, enfim, onde ele falou sobre produtividade, o Lucas compartilhou sobre as rotinas até de reuniões, né, que acontecem dentro do grupo. E o Lucas, tanto o Lucas quanto o Gabriel, tem um acompanhamento muito próximo de toda a estrutura, eles estão no dia a dia da operação, e da mesma forma acontece na área comercial, né, que é o que pulsa para todas as outras áreas. E muito acompanhamento por BIs, muito acompanhamento de indicadores, trimestre, semestre, semana, dia, hora. E eu acho legal tu compartilhar também, Lucas, que indicadores que são avaliados, como que essa estrutura de acompanhamento de dados e performance acontece na 3S. Legal. Indicadores, e eu estou fazendo essa gravação aqui contigo, aqui em cima tem uma TV onde a gente analisa todos os indicadores, mas isso é muito legal. Isso está espalhada pela todas as nossas estruturas de trabalho, em todos os andares, em todas as salas. E é muito legal. A gente até mostra um pouco dos nossos bastidores, né, nas nossas redes sociais, mas isso tem um cunho de engajamento muito grande.
Nós, talvez, num dado momento, passamos por uma crise de burocracia, no sentido de começar a controlar muita coisa que talvez não fosse necessária. É uma curva de aprendizagem, eu acho que todas as empresas também passam por isso, e nas nossas discussões isso de fato acontece com muitas. Mas o que acontece? Hoje nós avaliamos os principais indicadores. Quais são esses principais indicadores? Cada uma das áreas de negócio, nós temos uma série de empresas, avalia um portfólio de indicadores. Outras áreas que não são áreas de negócio, são áreas correlacionadas, como, por exemplo, a área comercial, gestão, marketing e tal, que não são áreas produtivas no sentido de áreas de negócios, áreas funcionais, né? Nós qualificamos aqui dentro, por exemplo, desembaraço, trading e tal, que são áreas que têm a prestação de serviço, tem outros indicadores. Então, assim, nível de faturamento, custo de aquisição, tem esses termos, né? CAC, LTV, churn. Então, assim, faturamento, lucratividade através de EBITDA, custo de aquisição de cliente, tempo de permanência desse cliente na base, quantos saíram, e aí a gente começa a avaliar NPS. Então, tem uma série de indicadores do negócio. Dentro da área financeira, tem taxa de concentração, captação, financiamentos. Então, são uma série disso. Tudo isso está na nossa mão, absolutamente. Então, nós temos toda a empresa gerenciada por indicadores, né? Além do dia a dia, logicamente, que a gente trabalha, e muito. E um ponto importante é que alguns desses indicadores, que são talvez números mais macro, indicadores macro, eles são apresentados nessas TVs que ficam espalhadas por aí. Então, nível de faturamento do mês, quanto nós estamos da meta, quantidade de abertura de processos, que é um indicador importante no nosso negócio, quanto nós fizemos no mês passado, qual é a meta do próximo. Essas coisas todas ficam abertas, porque num dos grandes livros, né, inclusive ele está aqui do meu lado, As 4 Disciplinas da Execução, não mentir para vocês, nós temos que deixar as metas muito claras, né, e esses dashboards de acompanhamento, que são os placares de acompanhamento, para que todo mundo saiba no dia 15 do mês que não vai atingir a meta porque está muito abaixo da linha de tendência, da linha projetada. Então, esse é um aspecto que nós temos de acompanhamento e que todo mundo fica ciente. E é muito importante, Lucas, tu ter trago esse gancho, porque às vezes é uma dúvida de muitos gestores, né, em abrir os dados para a equipe ou não, em deixar claro ou não, quais métricas deixar claro, e quanto mais a equipe tiver empoderada sobre para onde está indo, para onde não ir, mais fácil fica de pensar em novas soluções, né, de montar novos caminhos, né, se está possível de ver, né, se não tiver possível, fica muito dependente de uma cabeça só pensante trazer solução. É verdade. Nós hoje não estamos no ponto ótimo, talvez nós nunca estaremos, porque sempre estamos aí buscando melhorias e novas práticas e novas metodologias. Mas os indicadores, alguns, eles são compartilhados justamente com esse objetivo de engajamento, porque todos nós queremos saber para onde nós estamos indo. E a geração que está entrando agora no mercado de trabalho trabalha muito também pelo propósito. Eu quero saber em qual empresa eu estou, para onde ela vai, de que forma eu posso contribuir para o atingimento dos números. Eu quero saber quais são esses números, quais são integralmente, qual é o meu ambiente, né, a minha força de trabalho, ela vai resultar em que dentro da companhia, e quais são os próximos passos, e quais são os próximos passos da empresa, o que a empresa está pensando e está planejando. Então, esses indicadores acontecem, nós fazemos também, anualmente, uma apresentação, uma convenção de vendas para um núcleo, e a apresentação do planejamento estratégico para todos da companhia. Isso fica aberto, todo mundo tem acesso a essas informações, e ficam cientes dos projetos, né, quais são os planos táticos, quais são as ações, quais são os objetivos estratégicos. A gente apresenta
essa estrutura como um todo e fazemos uma revisão no meio do ano também para saber, olha só, entregamos isso no primeiro semestre e calibraremos a nossa meta para o segundo semestre de tal forma, ou ampliaremos, porque o mercado está mais adequado ou aderente a isso. Enfim, aí nós temos essas estruturas. Nós fazemos a apresentação do planejamento estratégico e no dia a dia tem esses dashboards e esses indicadores sendo apresentados. Muito bom. E outra coisa que eu acho importante da gente trazer para principalmente para quem está ouvindo e vendo, né, e não está por dentro do mercado de comércio exterior, é que esse processo todo de acompanhamento, de indicadores, enfim, o Lucas falou, né, fazer o onboarding do cliente, ongoing, porque o processo, ele é longo no comércio exterior, né, a gente faz uma venda e, na verdade, ela só começa, né, na verdade, tu faz a venda, mas, às vezes, aquele processo de importação e exportação vai ser concluído ali 3 meses, né, 90 dias depois, 60 dias, enfim, e exige um trabalho do time, né, de fazer o engajamento, o acompanhamento desse cliente. Como é que funciona isso, Lucas, esse engajamento do cliente durante todo o processo? Bom, pensando depois que ele virou na prática cliente, isso, né? Exatamente. Aí nós temos, como eu mais ou menos contextualizei, aquelas 3 etapas de onboarding, que é o educando o cliente a entrar na nossa plataforma, a experiência de uso depois da primeira execução de alguma atividade, depois que encerrou o primeiro processo, seja ele de importação ou exportação, nós avaliamos essa experiência e depois nós fazemos sequencialmente as avaliações do sucesso do cliente. Pesquisas que acontecem também de 2 maneiras, na pesquisa NPS, que ela é muito padrão, de 0 a 10, qual a probabilidade de indicar para um amigo, e nós fazemos em complemento a isso as pesquisas em profundidade. E aí nós temos muito mais o quali do que o quanti, né? Muito mais a qualidade nas respostas do que simplesmente de 0 a 10. Eu acho que fica muito turva essa avaliação, simplesmente tendo esse indicador de 0 a 10. Ela é importante, importantíssima, mas no nosso negócio, a qualidade é muito importante das nossas atividades. Então, o pessoal faz pesquisas em profundidade, liga e avalia, tendo ciência de todas as atividades que o cliente faz uso, como é que está o trabalho, como é que está a nossa prestação de serviço em cada uma delas. Nós mantemos o nível de engajamento assim, além de avaliar a performance da operação no dia a dia. Então, nós estamos muito envolvidos, e aí tem o time, nosso coordenador comercial, nós temos um departamento de qualidade agregado em cada uma dessas pontas e dessas áreas de negócio, que todo tipo de insatisfação ou algum erro operacional, ela é registrada no nosso portal por qualquer dos nossos profissionais, seja comercial ou operacional, abastece essas informações dentro de uma RNC, né, um registro de não conformidade, e aí tem um comitê que apura na prática com regras, né, de metodologia, os 5 porquês, enfim, outras metodologias que nós embarcamos aqui, que vieram da engenharia, e que nós conseguimos avaliar realmente a causa raiz desse problema e fazer com que ele não aconteça mais dali adiante. Então, e aí fica dentro de um repositório de informações. Isso para manter a qualidade, porque o cliente engajado é muito por conta da qualidade da nossa atividade, né? Eu entendo, e no passado, antes de compor a nossa estrutura de trabalho, eu tinha, enfim, alguns diretores que sempre me disseram, Lucas, pois não existe mais cliente fiel. E eu, na prática, nunca entendi. Aquela frase sempre reverberou de uma maneira negativa, mas virou um ensinamento, porque eu acho que a fidelidade / engajamento do cliente se conquista com uma prestação de serviço de qualidade. Vão ter embates no sentido de, poxa vida, mas a tua remuneração está mais alta do que a concorrência, e essas coisas acontecem mesmo. E se for para perder cliente por conta de preço, bom, nós vamos ter que ser o mais competitivos dentro da nossa matriz de custo e apresentar o melhor e manter o cliente na base.
Mas tem cliente que só vai querer preço e talvez ele não seja o perfil de cliente ideal para as nossas operações. E aí tá tudo bem. Mas a gente não pode perder cliente por conta da qualidade na prestação de serviço. Então, para que ele seja fiel a nós, e o nosso lema esse ano, nosso slogan nesse ano é transformar clientes em fãs, é fazer com que ele realmente fique conosco e contente em estar conosco, feliz e satisfeito e nos indique. E esse é o cara que vira fã da 3S Corp, né? Então esse é o nosso compromisso maior. Eu tenho que fingir costume aqui, né? Porque eu acompanho todo esse processo aqui acontecendo, né? Todo o trabalho, enfim, que é feito, né? De integração com os times para gerar engajamento, para acompanhar o sucesso do cliente. E tem muita coisa boa saindo do forno aí ainda em 2023, dentro desse lema. E eu tô aqui entrevistando, já olhando para tudo e fingindo costume, né? Fazendo papel de entrevistador aqui, querendo falar tudo. Lucas, e mais uma coisa, eu acho que até é uma das minhas últimas perguntas que eu queria fazer para ti. Porque muitas vezes quem está vendo, ouvindo a gente, pode pensar, né? Poxa, mas ver a história de uma empresa tão grande, talvez não esteja nesse mesmo cenário, talvez ainda seja uma empresa pequena, assim como a Upsell, né? Que tá no início das operações. Outras pessoas podem ouvir, poxa, mas eu não tenho tudo isso de gente, eu não tenho tudo isso de estrutura dentro da jornada, né, da 3S, que começou super pequenininha, né, num trabalho muito individual. Teve um momento de virada de chave, muitas vezes as pessoas esperam, né, esse pulo do gato. A gente sabe que é um trabalho de constância e frequência, mas teve uma virada de chave olhando para a área comercial, alguma coisa assim, poxa, eu não via desse jeito, comecei a fazer assim, isso mudou o jogo para mim? Teve algum contexto assim na jornada da 3S? Eu acho que tiveram alguns, né, que a gente traz como alguns marcos importantes da história ou da trajetória. Eu posso citar diversos deles. Mas quando nós fomos... A história é muito legal, uma hora dessa a gente escreve um livro e conta. Tá, eu estou ansiosa para ler o livro do Lucas. Mas no início, nós estávamos... Aí depois dessa história da lavanderia, onde nós começamos, nós ficamos de favor em um ambiente, e aí depois nós tivemos que sair desse ambiente. Aí nós fomos, de fato, jogados aos leões lá, porque nós tivemos que começar a pagar aluguel, nós tivemos que colocar sistema, não tinha grana para isso, perdemos o cliente que nós começamos por uma situação que não tinha nada a ver conosco na prática, uma interferência totalmente externa, mas acabou acontecendo e resultou. E talvez isso tenha sido o principal gatilho, porque aí eu e o Gabriel, sem recursos financeiros, nós entendemos que nós precisávamos ir para o front na prática, ir para o jogo e fazer a coisa acontecer de uma maneira ou de outra. Então, não tinha mais para baixo, então era só olhar para cima no poço e fazer a coisa acontecer e virar. Então, esse foi um dos pontos. Segundo ponto, talvez que eu possa pensar aqui, foi quando nós entendemos que grande parte das empresas estavam saindo do nosso ambiente lá no Rio Grande do Sul e aí vieram para Santa Catarina. Vieram porque eu falo contigo aqui de Santa Catarina, nossa base que fica em Itajaí. Então, isso foi um ponto bastante importante de aprendizagem, porque nós ficamos aí de 2012 até 2015, 3 anos, talvez para alguns pareça pouco, mas foi bastante tempo que nós não percebemos ao longo desse tempo essa saída em massa de algumas empresas por conta da questão tributária. Isso reflete-se até hoje. Perguntas que a gente se faz o que eu estou deixando de olhar que, assim como lá em 2013, 2014, nós não observamos, né? Então, esse foi um ponto bastante importante. E talvez o terceiro momento é que nós nos conseguimos olhar para dentro e enxergar o grande potencial que é a 3S Corp. A grande capacidade intelectual que tem embarcada no negócio, a quantidade de profissionais que fazem parte do nosso elenco e que são muito acima da média,
e que a gente realmente poderia avançar a passos largos e acelerar muito, concretizar grandes contas e estar dentro dos principais mercados. Então, talvez fosse quando nós conseguimos olhar para dentro e dizer, olha só, nós temos uma empresa grande e ela realmente tem capacidade de competir com os grandes players que estão aí nas principais mídias. Então, nesse momento, quando nós conseguimos observar, e aí nós realmente avançamos forte e crescemos muito ao longo dos últimos 3, 4 anos. Muito bom. E, Lucas, tem mais alguma coisa que não foi dita nesse processo, nesse processo, eu falando de processo, chamando o podcast de processo, né? No podcast que tu gostaria de falar, que talvez eu não tenha te perguntado, que tu acha que é importante quem está aí em busca de estruturar processos comerciais ouvir? A gente trabalha, sei lá, para te dar essa resposta, trabalha aí umas 16 horas por dia ao longo de 11, 12 anos. Então, sim, certamente não deu para sintetizar, não deu para falar tudo em uma hora. Não, tem muita coisa aqui que ele está falando, que eu sei que ele tá só dando uma introdução, porque o trabalho é gigantesco e diário, minuto a minuto. Então, tem muita coisa bacana para se compartilhar. Eu agora não saberia trazer algo que eventualmente nós não tenhamos falado, mas, para já dar um spoiler, porque eu fiquei sabendo, né, que daqui uma semana vai ser lançado um outro com gente gestão, e na outra vai ter com o Gabriel, com temas muito relevantes que vão... Então, tem muita coisa que vai certamente vocês vão falar e que vai agregar e muito, tratando do negócio ou sobre o negócio da 3S Corp, que vão servir de base ou eventualmente de modelo para uma série de empresas. É isso aí. E também é importante tu deixar os teus canais, Lucas, tu é bastante ativo, compartilha conteúdo de altíssimo valor, inclusive, sobre as rotinas da 3S, sobre os processos, enfim, sobre o que é feito na 3S de forma muito aberta e transparente, inclusive nas redes sociais. Recomenda também teus contatos aí, teus canais, enfim, para quem quiser te acompanhar. Legal, eu sou mais ativo no LinkedIn e Instagram, preciso fazer isso de uma maneira, eu sei, muito mais profissional e organizada, né, programada, como todas as demais rotinas, mas quando eu começar na prática, bom, aí vai ser com cronograma, mas estou no LinkedIn e no Instagram com o meu nome completo, lucas.vogt.schomer. Tu vai colocar na descrição do podcast, logicamente. É isso aí. E aí me encontrem por lá. É isso aí. E também acompanhar a 3S Corp, o Celcomex, Conversa na Janela, consegue encontrar todo mundo aí, todas as empresas no Instagram, no LinkedIn, e vão ouvir falar muito ainda do que a gente vai fazer em 2023, tem muito ainda por ser feito, e tanto comercialmente, quanto operacionalmente, quanto cuidando de pessoas, né? Como é que são os 3 pilares, Lucas, que tu falou no outro podcast ainda, que virou recorte, e agora? Paixão, não, os 3 P's, né? Como é que é? Não ouviu o podcast? Ouvi, agora me lembrar. Paixão, processo e pessoas. Isso aí. Os 3 P's do sucesso. Era esse o nome que tu deu, não era? É isso aí. Vai estar exatamente isso. E na prática é isso. Nós tratamos do nosso membro de elencos de luxo, falamos muito sobre pessoas. Para ter qualidade, nós precisamos processos, metodologia, conceito, né? Qualidade naquilo vem de processos. E nada disso teria valor se não tivesse paixão pelo que a gente faz, né? E paixão por vencer, que também deu o nome da Winning, é um dos livros do Jack Welch. Enfim, então, é sobre esse tripé que eu me baseio para construir em conjunto com todos a estrutura e a história da 3S. Muito legal. Poxa, que bacana, Lucas. É uma honra te ter aqui de novo, né, para essa conversa na janela e te ouvir compartilhando um pouco mais da história da 3S, que tu sempre compartilha com extrema humildade, mas é um grande trabalho aí sendo realizado
Desde o primeiro minuto da 3S, eu tenho certeza, curti pelo Gabriel. Parabéns, de verdade. Obrigada mais uma vez pela tua entrega. Fico muito contente, obrigado de novo pelo convite. E aí a gente vai ficar aqui nesse, né? Muito obrigado pela troca diária que nós temos, para mim também, e aí eu vou usar esse ambiente. Eu sei de todos os desafios e de tanta coisa positiva que a gente está construindo e o barulho que a gente vai fazer, e só é bom porque a gente pode ter esse momento, esses diversos momentos de troca e de construção conjunta, senão não teria graça. É verdade. Obrigado também. Obrigado também. Gente, acompanhem aí, curtam, compartilhem, digam que gostaram. Se não gostaram também, pode falar, para a gente ampliar aí essa conversa na janela aí com vocês também. Obrigada. Obrigado. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar.